Olá, meus amigos, o evangelho de hoje é Marcos 7, versículo 31 a 37. Neste evangelho, Marcos nos relata a história da cura de um homem que era surdo, que tinha muita dificuldade em falar. Falava imperfeitamente. E ali Jesus encontra-se com este homem, em uma região diferente, pagã, fora da região onde ele está acostumado a viver. E lá as pessoas pedem que ele imponha a mão sobre este homem. Mas Jesus, ao invés de fazer isso, tira este homem do meio da multidão e, à parte, sozinho com ele, realiza dois gestos. Toca nos seus ouvidos, cospe e, com a saliva, toca na língua deste homem. E ali diz, então, que dali por diante este homem passou a falar perfeitamente e louvava e agradecia a Deus por aquilo que Jesus havia feito. E, ao final, a multidão que viu que Jesus tinha curado aquele homem diz que Jesus fazia todas as coisas e tudo que ele fazia era bom, era perfeito. Como diz também no Gênesis, que Deus, depois que fez tudo, viu que tudo era bom. Então, Jesus também foi capaz de convencer as pessoas que a sua ação era quase um modo de repetir aquilo que Deus havia feito na criação, restabelecer a bondade da criação, restabelecer, portanto, a vida daquele homem que tinha sido diminuída pela sua dificuldade de comunicar-se. E lógico que, naquele momento, aquilo que Jesus realiza tem um valor simbólico. E o evangelista Marcos fez questão de reafirmar o valor simbólico desta cura, desta abertura da boca, dos ouvidos, através de uma palavra que Jesus diz. E que Marcos nos entregou essa palavra em uma língua que não era a língua daquele povo, a língua do surdo, uma língua que era a língua aramaica, a língua do povo de Jesus. E ele diz Efatá, e portanto o homem passa a escutar, passa a ver. E Marcos traduz, significa abre-te, abre-te. E essa palavra abre-te ecoa no Evangelho, porque justamente antes desse episódio, Jesus já havia recriminado os discípulos por não terem compreendido o que é que ele queria ensinar, não terem compreendido quem ele era, o Filho de Deus, o Santo de Deus. E depois, logo em seguida, também, Jesus vai perguntar aos discípulos, e para vocês, quem eu sou? Então vejam que esse abre-te tem um duplo sentido. Foi o abre-te dos ouvidos e que curou aquele homem, mas é o abre-te do coração, abre-te para escutar. Não é simplesmente a escuta física. E, aliás, na palavra que está escrita lá em grego, existem dois modos de dizer isso. Em grego se pode falar do ouvido, daquilo que é o aparelho, nosso sistema auditivo físico, e uma outra palavra que significa nossa capacidade de ouvir. Então o texto diz que Jesus tocou no aparelho auditivo, do sistema auditivo do homem, e depois ele passou a escutar, usando aquela outra palavra que significa passou a entender, passou a compreender as coisas. Esse é o convite que o Evangelho de hoje nos faz. Deixar-se tocar por Jesus é, acima de tudo, sair da multidão, sair do lugar comum, no meio da massa, decidir escutar, decidir deixar-se tocar por Ele é fazer com que se abra o coração para que aquilo que Ele te ensina possa ser escutado de verdade por você. É assim que o Evangelho de hoje nos convida a viver esta palavra que Jesus disse ao surdo: abre-te. Quais são as situações da tua vida que talvez você precise se abrir para perceber que Deus está te falando? Ou talvez que situações ou que circunstâncias da tua vida representa como modo de permanecer surdo àquilo que a palavra de Deus te convida a fazer a diferença em um mundo que talvez tenha se habituado demais a fazer tudo do mesmo jeito. Não porque a gente precise o tempo todo mudar, mas porque talvez o Evangelho tenha algo a nos ensinar sobre esta vida que vivemos e que precisamos nos abrir para escutar aquilo que Jesus tem a nos ensinar. Todos nós, eu como padre, meus irmãos padres e bispos, leigos, todos aqueles que estão engajados na igreja, têm um convite de Jesus a se abrir ao Evangelho. Todos aqueles a quem o Evangelho foi comunicado, lança-se então o convite a partir da cura deste surdo-mudo. Abre-te e verás aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Ele há de restaurar a sua criação, fazer tudo de novo e a gente poder de novo perceber o quanto tudo que Ele nos deu é bom e que nos compete conservar, guardar, multiplicar, fazer progredir. E que a novidade do Evangelho encontre no teu coração essa abertura
e que a palavra de Jesus hoje possa servir como estímulo. Abre-te, eu tenho algo a te dizer. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Uma boa semana para você.